Ainda que a gente não veja, há um Deus que guia. Ainda que você não esteja vendo, precisa crer que há um Deus que está guiando. O caminho dele não precisa os seus olhos validar, precisa os seus pés trilhar por ele. A questão é que a gente quer ter validação natural. E Deus não tem nenhum compromisso com validação natural. Ele tem com resultado final, que ao término tenha que olhar e dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós. Mesmo não vendo, mesmo não tendo nenhuma característica de que a intervenção te tranquilizou, ela vai fazer você entender que Deus esteve nela, presente, ativo e relevante. Na certa feita, Deus disse a Gideão: se eu livrar esse povo com essa quantidade de pessoas aí, eles vão dizer que foram os braços deles. Deus conhece todo o caminho da nossa vanglória. Deus conhece todos os caminhos do nosso orgulho. Todos. E Ele é especialista em abater todos. Para que no final nos alegremos, mas tenhamos que dizer, e os de fora também dizer, que grandes coisas fez o Senhor por nós. Não é a nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso empenho, a nossa força de vontade, não é nada disso. É que grandes coisas fez o Senhor por nós. Aleluia. Se você ainda consegue ver nesse trajeto orgulho próprio, características pessoais próprias para dizer que está vencendo porque tomou condutas, para validar isso, possa ser que a qualquer hora você tenha que recomeçar do zero, porque o que Deus é especialista é nos pegar e nos fazer trilhar no caminho dele, do jeito dele, e ao término a gente se alegra no Senhor por entender que o jeitão dele é jeito de vitória. Aleluia. O jeito de Deus é um jeito de vitória. Eu lhe convido a ficar sobre os pés. Eu quero dividir com você algo que Deus hoje ministrou ao meu coração. Eu escrevi algumas coisas e quero ser útil ao teu coração dentro desse texto. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Os versos de número 10 a 12. Conhecido muito, dissecado muito. Aleluia. Mas sempre tem algo extremamente renovador, especial para aqueles que colocam o coração em ouvir, desejar ouvir o que Deus tem a nos ensinar. Efésios capítulo 6, verso 10 a 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No 11 você lê: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades,
contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nos lugares celestiais. Amém? Tome o seu assento. Eu quero agradecer os irmãos, a igreja que estiveram ontem no aniversário da nossa bispa. Que Deus continue abençoando o comportamento de honraria que essa igreja tem apresentado à nossa igreja mãe. Isso sempre produzirá benefícios coletivos e pessoais. O Deus que tudo vê e que tem galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Na hora que a gente esquece isso, o Deus a qual servimos, Ele tem um arquivo pessoal de cada ação, e não é só a ação executada no conjunto do projeto, não. Ele tem um caderno de registro de cada ação nos bastidores, né? Exemplo, as nossas irmãs estão iniciando um projeto para a festividade das irmãs. O que a gente tem acesso é a festa. O que Deus tem acesso é cada pensamento, cada intenção de coração, cada ensaio, cada gestão de tempo, o que deixou de fazer para estar no local, o que fez, a resistência em meio aos obstáculos. Há um Deus que vê tudo e galardoa a cada um, segundo as suas obras. O único pré-requisito é chegar ao céu. Não tem entrega de galardão na terra. Você pode ter trabalhado a vida inteira, se não chegar no céu, vai ter lá um prêmio que não vai para ninguém. Que desperdício vai ser, não? Alguém ter feito tanto, trabalhado tanto e deixar de usufruir do melhor de Deus, da recompensa, dos benefícios coletivos, só porque não chegou lá. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para entendermos isso. Queridos, esse texto que lemos de Efésios capítulo 6, o seu verso de número 10 é um texto extremamente comum, lido, pregado. Entretanto, ele, como a Bíblia inteira, sempre é bom a gente dar uma observada com um pouco mais de calma nas entrelinhas daquilo que está registrado. É comum para nós que fazemos uso da língua portuguesa e para os estudantes das expressões verbais, que significa ações, entender qual é a ação sugerida em cada exposição bíblica, em cada fala que fora inspirada por Deus, aqueles que fizeram registros no todo o contexto da Bíblia Sagrada. É muito bom a gente darmos uma observada de forma mais intensa sobre qual a ação sugerida, para você entender, se eu lhe convidar para viajar é um verbo. O que essa ação sugere? Sugere tranquilidade, sugere um pouco de diversão,
sugere um pouco de investimento, sugere transitar de um local para outro. É o verbo viajar sendo apresentado. Se eu lhe convidar a passear, um outro verbo, o que vem na tua mente? Exemplo: Misael, Ananias e Azarias soltos dentro da fornalha, e um rei dizendo: não lançamos 3, pois eu vejo 4 passeando. O que sugere essa observação? Se eu lhe convidar a vamos ali comer, essa fala, ela sugere inúmeras observações. Esse texto tem um verbo que normalmente a gente trata ele com certo desdém, uma certa ausência de compreensão real do que está escrito. E foi isso que Deus ministrou ao meu espírito durante esse dia, e é o que eu quero dividir com você. O texto começa no verso de número 10, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que... O que está escrito aí? Lutar contra a carne. Porque não temos que lutar. O que esse verbo está informando? O que esse verbo sugere? O que tem nos bastidores dessa expressão? E a coisa é tão séria que ele diz assim: não é essa luta. É só parâmetro para observação. Nós não temos que lutar contra a carne e sangue. A luta não é essa. Mas a compreensão passa por esse caminho. Não é observar, não é assistir, não é avaliar, não é escrever, não é narrar. Uma coisa é você narrar uma luta. Você está no cenário dela. Você coloca a emoção para que quem está observando lhe ouça e entenda o que está acontecendo. Só que uma coisa é observar, outra coisa é narrar, a outra coisa é lutar. Isso é tão sério que alguns pontos a gente precisa analisar para depois chegarmos aonde o texto nos propõe. Precisamos entender a ação proposta. Lutar não é assistir. Eu preciso que você trava isso no coração. Não é filme que a gente chora com as aflições dos personagens, mas quando termina e começa a aparecer as legendas ou as notas dos participantes, tu vai no banheiro, lava o rosto, vai dormir. Não é isso? Só que é estar inteiramente ligado na ação. Deixa eu ler algumas coisas que fui escrevendo enquanto Deus ministrava isso a mim. Não é conversar, negociar, convencer, argumentar, redarguir, não é.
não é estar diante de um júri, não é um processo judicial que, por pior que você cometa, tem alguém que defina a ordem do ambiente. Ninguém vai te esbofetear indiferente do que você fez. Não. Tem uma juíza, tem um poder policial que interfere e acaba com a bagunça. O que Paulo escreve não é isso. A ideia proposta é confronto físico. Confronto físico. Combate, troca de forças, trocada entre as partes. Quando eu entendo isso, que o texto está dizendo é confronto físico, não é observação, não é leitura, não é assistir filme, é confronto. É alguém que guerreia contra você. Algumas coisas a gente precisa pensar. Primeira delas é: quem sou eu? Que resistência eu tenho? Que capacidade eu tenho para esse combate? Quem é o meu adversário? O que ele é capaz de fazer? O que ele tem? Em uma geração onde a gente assiste muito filme, fica fácil da gente pontuar. Você já viu em algum deles, quando alguém invade a casa de alguém, e por mais que o dono da casa ame a família, cuide da família, tenha investido na família, dependendo do inimigo que chega dentro da casa dele, ele tira toda a capacidade do proprietário de reagir fisicamente, toda. Dependendo o nível de confronto, o combatente cai desmaiado. Enquanto a família é violentada, atrocidades acontecem no olho do pai de família. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque o proprietário, o dono da casa, não tinha resistência para combater contra aquele que chegou. Os filmes por vezes apresentam que alguém entra na casa, mas o proprietário é militar, é alguém preparado, é um guerreiro que voltou da guerra, e quando ele menos espera, há um confronto e um monte daqueles que chegaram para tirar a vida da família são mortos no combate, porque o proprietário tinha resistência. A minha pergunta é: se for na nossa casa, se chegar na nossa casa, se invadir a nossa casa um profissional de lutas marciais, querendo tirar do que é nosso, tomar o que é nosso, arrancar aquilo que amamos e valorizamos, que nível de resistência ofereceremos? Ou somos daquele que alguém diz assim: esse aí não aguenta um tapa? Já ouviu essa expressão? Esse aí, se ganhar um tapa, ele cai duro. Já ouviu isso? Já que eu entendo que a ação sugerida no texto é lutar, eu preciso cavar mais. Eu preciso entender que aqui não é uma luta justa. Aqui não é uma luta aonde é um contra um. Não, não. Isso aqui não tem nada de profissionalismo. Isso aqui não é você enfrentar um e depois o médico avaliar e dizer que você só poderá lutar daqui mais 6 meses. O ano dependente do trauma. Não.
chega. Porque o propósito é destruir você. A luta é essa, é. O que eu faço? Primeiro, eu preciso me conhecer. Quem sou eu? Que capacidade de resistência eu tenho? O que é que eu posso fazer para alterar entre o que eu sou e o que vão exigir de mim? Nessas últimas décadas, tem apresentado, principalmente as mulheres, uma nova proposta. Qual é a proposta? Defesa pessoal. É alguém que, avaliando o cenário, está observando que as mulheres estão sendo muito confrontadas e sugere: faça defesa pessoal. Para quando alguém vira você saber se defender. Dá lá um mata-leão, né? Imobiliza a pessoa e você sai vitorioso. Eu preciso entender que o texto sugere não é essa luta. Não é justa a luta. Você já viu aquelas briguinhas de escola? Eu nem sei se existe mais isso. Mas aquelas brigas de escola, aonde uma multidão se reunia para bater em um. Lembra delas? E você tomava tapa ou dava tapa sem saber de onde veio. O que o texto sugere é luta nesse nível. Você apanha e não sabe nem quem bateu. Paulo está dizendo: no demais, irmãos meus, deixa eu apresentar para vocês uma situação. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele não está dizendo que é essa luta que eu estou falando, é só parâmetro. A luta não é contra carne e sangue. Não é essa luta de confronto que você se olha, percebe que você tem uma capacidade aeróbica, muscular, frágil. Aí você diz: quando é a luta? Daqui 6 meses. Então vou entrar na academia, vou fazer musculação, vou melhorar minha resistência aeróbica, vou começar a correr, fazer igual o Bruno, andando de bicicleta, vou melhorar a minha performance, porque eu sei que terei que lutar daqui a pouco, e eu não posso estar fragilizado, eu preciso melhorar. Melhorar em uma luta 1 contra 1? Não. Aleluia. É melhorar sem saber qual o nível de agressão que você vai sofrer. Tem que lutar, tem que lutar. O inimigo vai vir, o inimigo vai vir. Parâmetro de análise natural é essa: quem sou eu? Contra quem eu vou lutar? Deixa eu assistir filme. Deixa eu assistir as lutas anteriores do meu adversário, para eu saber qual é o jeito que ele bate, qual a técnica que ele usa. Eu passo 2 meses avaliando o meu adversário, e quando a luta eu não sei nem quem é que vem. Aonde não é justo. Aqui não é luta por peso. Aqui não é assim. Se tiver até 50 quilos, é um inimigo. Se tiver de 50 a 55, é outro. De 60 a 80, é outro. Não, aqui não tem isso aqui. Isso aqui é um inimigo que pode ter o dobro de força de você. É a luta Davi-Golias.
A questão é que a gente acha que o verbo é observar. Que o que a Bíblia está dizendo é: fique olhando aí. A Bíblia não está dizendo fique olhando. A Bíblia diz: não temos que lutar. É você que vai estar no ringue. É a tua pele exposta. E aqui a ideia é a tua pele exposta, a tua vida exposta, sem regra. Dependendo do golpe, é letal. Lá atrás a gente acompanhou, participou alguma coisa de pugilismo, luta de boxe. Um dos moços que eu conheci na academia, campeão paulista de boxe, morreu de câncer do cérebro, de pancada que tomou na cabeça. Isso é que nas lutas parava. Agora nessa luta, ei, não tem regra. As lutas atuais dessa geração, sabe aquela luta que se tiver no chão, você não pode chutar na cabeça? Aqui é livre. Pode chutar a cabeça. E se tiver desfalecendo, não tem juiz. É preciso conhecer a capacidade pessoal. Que força eu tenho? Quanto eu resisto? Quais são os meus pontos vulneráveis ou fracos? De vez em quando a gente está assistindo filme com a Heloísa, ela fica empolgada. Ela fala: por que aquela mulher não chutou? Era só chutar que caía. Quais são os pontos fracos? Aonde que o adversário se bater, a gente cai. Já que o meu ponto fraco é esse, que se bater eu caio, será que eu não preciso na luta me proteger melhor? Aprender a técnica de bloquear aquele local? Porque eu sei que se bater ali, é ali que eu caio. E eu estou falando de luta natural, para você entender onde eu quero chegar. Luta natural. Com quem eu vou lutar? Qual a sua força? Quanto ele resiste? Em uma das festas das irmãs, se não me engano, a missionária Monique, ela falou sobre ela estar assistindo uma luta e ela ficou admirada com os lutadores envolvidos. E o detalhe é que aquele que apanhou a luta inteira, parecia que era derrota garantida. No final da luta, aquele que bateu a luta inteira, abriu a guarda, tomou um golpe, e quem mais resistiu saiu vencedor. A questão da luta não é o quanto eu bato, é o quanto eu resisto. Quanto eu resisto? Quanto eu aguento pancada? Quanto eu aguento apanhar? Ser confrontado? O quanto eu aguento? Ou eu sou daquele que relou, eu já despeito? O detalhe é que nessa luta, um apanha e a família inteira cai junto. Qual a força daquele com quem eu vou lutar? Quanto ele resiste? Quais são os pontos fracos dele? Tem interesse de saber os pontos fracos dele? Por que isso, pastor? Porque o verbo sugerido é lutar.
Aleluia. Não é fique olhando. Não temos que lutar. Ô pastor, que maravilha! Não é contra a carne e sangue? Não. Não é contra a gente? Não. Não é contra alguém que tem o dobro de peso do que eu? Não. O dobro de força? Não. Não é contra o leão? Não. Não é contra o urso? Não. Mas por que não é contra ele? Não é lutar. O que o texto diz? Você não tem que lutar contra a carne e sangue. Mas tem uma outra luta que você vai ter que lutar. E essa luta tem 4 equipes de luta que você vai ter que lutar. Qual é a equipe? A equipe é principados. Não é um campeão de MMA, não. É principado. E você vai ter que lutar. Qual é a segunda equipe? Potestades. Vai ter que lutar. Qual é a terceira equipe? Príncipe das trevas. Olha que coisa feia. É príncipe das trevas deste século. Sabe o que eu entendi? Que cada século tem um que vai se adaptando. Eu quase caio quando eu ouço isso no meu espírito em casa. É príncipe das trevas deste século. É alguém adaptável. Vou explicar um por um. Termina? Não, senhor, termina não. Tem 4. Qual é o 4? Hostes espirituais das maldades. Eu não tenho que ir para o confronto físico. Essa não. Mas eu tenho uma outra. Quem são os principados? Governadores. Ou seres da hierarquia e ordem mais elevada do reino de Satanás. Eu não consigo lutar com um camarada de 130 quilos que faz academia. Como é que eu vou lutar com o principado? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O lutador, o pior que ser, irmão, uma hora eu vou ver ele chegando. Ele pode ser ninja. Aqui. Não, irmão, uma hora ele vai se revelar. Ele vai me dar segundos de possibilidade de reagir. Agora, como é a presença de principado? E a Bíblia diz: você vai ter que lutar. Essa guerra você vai ter que guerrear. Quem são as potestades? Posição imediatamente abaixo dos principados. Você vai ter que lutar com esse tipo de coisa. Mas aí eu fui me desviando lendo isso aqui. Príncipe das trevas desse século. Quem são? Ó, só no terceiro escalão. Que aí diz: aqueles que colocam em prática. Ó, potestade não é o executor. Os principados não são executores. Executores são príncipes das trevas deste século. Daqui para frente é que começa a ser executores das obras. Aqueles que colocam em prática as instruções das potestades. Como é isso? Tem uma reunião entre eles. Aí eles dão uma olhada. Olha a minha casa. Olha a minha família. Estou numa sinusite terrível, irmão. E aí na reunião, a definição é assim: como é que eu arrebento a casa do Ezequiel? O plano é apresentar para a potestade
principados, eles definem o que vão fazer, e os príncipes das trevas, adaptados ao século, vêm para executar. Eles executam? Não, os executores desses são as hostes espirituais da maldade. Esses são os demônios. Irmão, a gente vê um vulto em casa, já não dorme. Aparece no nosso sonho lá um cachorro, literalmente um cachorro lá, vindo para cima da gente, a gente já vai falar um cão. Irmão, você já levanta alvoroçado. Só que a Bíblia diz para mim assim: ei, Ezequiel, contra esses aqui você vai ter que lutar. Não é observar, não é narrar, não é escrever, não é poetizar, é lutar, Ezequiel. Aleluia. Já que eu tenho que lutar, vamos rever o conceito. Quem é o meu adversário? Qual é a capacidade dele? E qual é a minha? Qual é a minha? Meu Deus do céu. Oh, aleluia. Aí eu penso os 10 espias. Parece que a gente se vê como um gafanhoto no meio de gigantes com raquete na mão. A gente vai passando e eles só vão dando tapa. Dobra a atenção, isso aqui é do jeito que eu escrevi. O que eu recebi do Senhor é o que eu estou nos entregando. Grande Deus. Você vai ter que lutar, e os teus inimigos são esses aqui. Não é um peso pesado, não é um de cada, não. É principado, potestade, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais não é da bondade, é da maldade. Tem que lutar? Tem. Não tem como correr? Não. O que eu preciso fazer? Quem sou eu e quem é ele? Aleluia. Qual a resistência que eu posso oferecer? Deus amado. Que treinamento que eu estou disposto a me submeter? Eu preciso entender que peso que eu tenho. A dieta que eu me alimento vai produzir maior resistência ou menor? Eu preciso entender isso. Porque tem uma guerra anunciada. Glória a Deus. E deixa eu lhe dizer mais: essa guerra, se a gente não temos a bondade de Deus sobre nós, ela não tem dia marcado. Estava um dia lá, Jó, tranquilo, fazendo sacrifício pelos filhos, e de repente chega alguém dizendo: ó, veio aí os sabeus e destruiu tudo que você tem e matou os seus servos. Antes que o terremoto chegue, veio agora os caldeus, matou o que você tinha e destruiu os teus servos. Agora veio outro dizendo: ó, também aconteceu isso. E aí veio um quarto dizendo: ó, os teus filhos estavam todos reunidos, não há desunião na tua família, unidade lá, todo mundo em festa. Veio um vento, derrubou a casa dos teus filhos e morreram todos. Qual é o dia da batalha? Não sei. Como o meu inimigo vem? Também não sei. Que resistência eu tenho? Zero. Eu não sei vocês, localização de todos, a gente mora em uma clive do Jardim Robru, já a penúltima rua para chegar na parte plana. Irmão, a gente que anda um pouco mais em carro, quando não tem o carro e precisa andar, quando você, irmão, não estou falando de lutar, estou falando de andar. Quando a gente chega lá em cima, o pulmão está assim. Estou falando
pode andar. Só que o que a Bíblia está me informando é: você não vai ter que andar, não. Você vai ter que lutar. Qual a tua resistência? Se andando, se combatendo contra os que andam, a gente já não suporta. E quando começava a combater contra os que vêm a cavalo? Aleluia. Eu vou ler uma frase que para mim foi muito pesada, não preciso. Isso marca. Nosso menosprezo ao preparo pode levar os que amamos a definhar nos nossos olhos por incapacidade de combate. Todos nós sabemos. Se eu melhorar a performance do treinamento, eu terei um resultado diferente. Nosso menosprezo ao preparo nos levará. Sabe, numa luta alguém vem e quebra a tua perna, aí tu está quebrado, você não consegue levantar. E enquanto você não consegue levantar, porque você sofreu uma lesão nas pernas, fazem o que quiserem dentro da tua casa. Se meus adversários não são humanos, mas sim principados, potestades, principado das trevas, hostes espirituais da maldade, quais são as ações, perspectivas e adaptativas pré-combate? Olha como Deus é bom. O combate ainda não veio. Vou dar um tempo para você se preparar. O inimigo ainda não veio. Vou dar um tempo para você se preparar. Tem interesse em se preparar? Não. Só tem uma informação para você: se preparando ou não, a luta vem. Porque dá a ideia de que não preparando, não tem luta. Não, se preparando ou não preparando, a luta vem. Sabe o teste de resistência? O que ouve a palavra e pratica, e o que ouve e não pratica, a prova é igual. Chuva que cai, rios que correm e vento que sopra, para os dois. Aleluia. Não tem um negócio assim: não estou muito envolvido, a prova vai ser melhor. Quem te falou? É só a destruição que é diferente. Quem se prepara